Nosso boa noite, amados, que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. Estamos alegres na presença do Senhor, queremos saudar a todos com esta graça bendita de Jesus, nesta quarta-feira de estudo da Palavra de Deus, culto de doutrina, mesmo aí nessa live, mandando para você as mensagens de Deus nesses dias de isolamento, de quarentena. Eu tenho certeza que está chegando ao final, se Deus permitir, brevemente estaremos na casa do Senhor juntos, numa alegria só, adorando ao nome de Jesus. E como estudamos na quarta-feira passada, adentramos ao capítulo 1 da primeira epístola de João. Primeira epístola de João, estudamos capítulo 1 e vamos adentrar ao capítulo 2, que também foi tema da minha mensagem uns domingos aí anterior. E eu queria ler a palavra de Deus no capítulo 2 da primeira epístola de João, capítulo 2, que diz assim: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, se todavia alguém pecar. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos pecados, mas também, ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que temos conhecido, por isto, se aguardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos e estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar como ele andou. Nós vamos estar lendo aqui até o versículo 17, quando diz assim: amados, versículo 7, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tiveste. Esses mandamentos antigos é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz está na luz e odeia o seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia o seu irmão está nas trevas e ainda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinho, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Tudo o que há no mundo, ele diz, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa como a sua concupiscência, porém aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Nós lemos só até o versículo 17, mas vamos abranger no nosso estudo todo este capítulo. Que Deus nos abençoe ricamente. Queremos, amados, que você esteja conosco, sintonizado, acompanhando esse estudo da Palavra de Deus. Para isso nós precisamos, é claro, estar repetindo algumas questões que são pertinentes a esse estudo da primeira epístola de João, capítulo 2. O próprio texto já está dizendo que João é o escritor desta epístola. João, aquele discípulo amado, João, aquele discípulo que estava lá na ilha de Pátimo, aquele do Apocalipse, que escreveu o Apocalipse e todas as suas profecias às igrejas da Ásia. Esse é o mesmo propósito de João, tá? Nessa carta nós percebemos isto, o propósito de reafirmar a confiança dos cristãos em sua fé e refutar os falsos ensinos que provavelmente estava acontecendo aqui. Qual foi a data que João escreveu esta epístola? Inclusive a primeira, a segunda e a terceira. E a data, alguns escritores dizem que foi do ano 85 ao ano 90 antes de Cristo, ou aliás, depois de Cristo. João, é claro, já estava idoso, mas ele era o apóstolo do amor. Essa carta ela tinha algumas, de certa forma, alguns objetivos
que eu quero estar trazendo para você também. Quais eram esses objetivos que João destaca nessa carta? É claro, ajudar a conhecermos a realidade de Deus, a nossa vida através da fé em Cristo, assegurar que temos a vida eterna, encorajar a permanecermos na comunhão com Deus, que é a luz do amor. Essa carta ela tem esses objetivos que são primordiais para entendermos toda esta epístola que João escreve àquelas igrejas que eram da Ásia. Ele não escreveu uma igreja específica, mas há várias igrejas da Ásia daquela época. Matthew Henry, um certo escritor, diz desta forma: manifestando reverência, aprendemos a obediência. Sua vida tem sido um altar de reverência e obediência, ou tem passado o tempo e nada mudou na sua vida? Por isso, amado, é importantíssimo que você guarde esta palavra no seu coração, para que você entenda, quando ele está falando aqui, as igrejas da Ásia, ele está exatamente nos dando uma postura de como aquela igreja estava vivendo. Para isso, é claro, amado, nós precisamos entender isso, que a vontade de Deus. Por isso é que ele chega do versículo 12, no primeiro versículo, ele já começa dizendo que se nós pecamos, nós temos um advogado que é Cristo. E porque andamos na luz que é Cristo, nós precisamos entender que se confessamos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Do versículo 12 em diante, ele começa a falar aos jovens e a toda a família. Quando ele fala ali de filhinhos, ele está se referindo a crianças, a adolescentes, a jovens, a adultos. Ele é uma forma amorosa, cordial de João tratar a sua igreja de filhinhos. E ali ele mostra que esta igreja, composta de crianças, jovens, adolescentes, adultos, todos são vencedores em Cristo. E ele diz lá o porquê que são capazes de guardar a palavra do Deus eterno, são jovens capazes de vencer o maligno e o sistema de pecado que esse mundo domina sobre a vida do mundo inteiro, como a vida de muitas pessoas. Por isso, amado, é importante 1 João, capítulo 2, quando ele começa dizendo: amado, devemos amar o nosso Deus, em primeiro lugar, e ele fala em amar o nosso próximo, amarmos uns aos outros. Muitas guerras acontecem exatamente por fatores decorrentes e consequentes de inimizade, conflitos que às vezes acontecem no meio das pessoas, no meio da igreja. Falei na minha palavra introdutória do primeiro estudo de quarta-feira passada que a questão do deísmo, essa questão dos deístas dizerem que Deus criou o mundo, mas deixou ao léu, essa era a ideia do gnosticismo, para afirmar que como a carne é má, Deus jamais poderia habitar no ser humano. E dissemos isso mostrando que essa teoria e filosofia tem até hoje permeado o coração de muita gente. Vamos aproveitar o mundo, vamos viver, porque é aqui no mundo e depois tudo passa. E não é essa a verdade. Você sabe que a vida ela prossegue. Esboçando esse capítulo, nós vamos ver que ele fala do versículo 1 ao 6, da obediência, prova do amor de Deus. 1 Epístola de João, capítulo 2, de 1 a 6, ele fala dessa obediência ao amor de Deus. Por isso ele diz: filhinhos, escrevo para que não pequem. Mas se porém alguém pecar, temos o intercessor, mediador, advogado diante do Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação, diz o versículo 2, pelos nossos pecados. Por isso ele diz: sabemos e conhecemos e obedecemos aos seus mandamentos, versículo 3, da primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 3. Então, do versículo 7 ao 11, ele fala que nós temos que amar o nosso irmão porque estamos em Cristo, somos novas criaturas. É um mandamento que ele diz, versículo 7, amados, eu não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que vocês têm desde o princípio. E a mensagem é: no entanto, eu vos escrevo, versículo 8, um mandamento novo. Qual era o mandamento novo? Amar uns aos outros.
que verdadeiramente aquele que vive nele, que vive na luz, não está nas trevas. E quem está na luz deve, não, de forma nenhuma, amado, pode odiar o seu irmão, quem está na luz. Só quem está nas trevas é que tem atitude decorrente disso. E do versículo 12 ao 14, ele dá aquela recomendação que pregamos num dos domingos do dia da mocidade aos jovens. A forma como eles são, ele diz lá, filhinhos, do capítulo 2, versículo 12 ao 14, eu vos escrevo porque vossos pecados estão perdoados. Pais, eu vos escrevo porque vocês conhecem a mim desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque vocês venceram o maligno. Filhinho, versículo 14, eu vos escrevi porque vocês conhecem o Pai. E do versículo 15 ao 17, ele fala que não devemos, o porquê não devemos amar o mundo. Então, amado, é com base nesses princípios de esboço que nós vamos agora discorrer algumas lições para as nossas vidas. E ele está aí, a primeira, dentro desse aspecto que nós queremos mostrar para os amados irmãos, é entender o que é o mundo. Para isso, ele diz, do versículo 15 em diante, que são os versículos-chave desse texto, que para nós é de suma importância que você esteja aí acompanhando o seu texto sagrado da primeira epístola de João, capítulo 2, quando ele diz o seguinte, versículo 15 em diante. Quero estar lendo para você, acompanhe na sua Bíblia. Veja que ele começa dizendo assim, desta forma. Esse é o raciocínio de João. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência, aquele, porém, que faz a vontade de Deus, esse permanece eternamente. Vemos que o que João está tratando para nós é que quando ele acaba de dizer para os filhos, para os pais, para os filhos, para a igreja, que nós somos fortes em Cristo, que a luta continua, a batalha continua, ele está dizendo algumas razões também importantes. Por que nós não devemos amar o mundo? Quais são as razões pelas quais ele descreve aqui para o qual não podemos amar o mundo? E isso é importante que você guarde e anote no seu coração. E aí vamos a algumas implicações. Por que nós não devemos? Versículo 15. Por causa do que o mundo é. O mundo aqui, é claro, amado, ele se refere, essa palavra mundo tem 3 diferentes significados no Novo Testamento. O mundo físico de Deus, que Deus criou, que nele existe todas as coisas, conforme Atos 17, 24. O mundo humano, esse pelo qual Deus morreu de tal maneira, João 3,16, e o mundo que é o sistema do mundo, esse sistema é da qual ele diz, não ameis. Mas o que significa esse sistema do mundo? O mundo, amado, o seu sistema, é tudo aquilo que faz parte dele. O esporte, a política, a economia, tudo aquilo que rege o mundo e os seus valores, a religiosidade pagã. O mundo, amado, aqui, o sistema guiado por Satanás, dirigido por Satanás, é este mundo do qual o sistema pervertido, corrupto que nós vivemos. Esse sistema se opõe ao que é piedoso, 1 João 2,16. O mundo inteiro jaz no maligno, 1 João 5,19. Jesus chamou o diabo e ele tem essa organização má no mundo, trabalhando e tentando influenciar as coisas deste mundo. Isso nós vemos lá em Efésios 6. Assim, amado, nós percebemos que as pessoas não são salvas, e aquelas pessoas que não são salvas pertencem a esse sistema. Elas são filhas do mundo porque amam o mundo, porque não conhecem a Cristo, nem conhecem a nós. É por isso que o mundo, ele diz aqui, nos odeia. Por que o mundo odeia a igreja? Porque a igreja não é compatível com o sistema do mundo. Esse sistema que não é natural, é um sistema espiritual e um sistema que envolve as pessoas. Paulo, escrevendo a igreja de Filipos,
aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz dessa forma, 3:20, segundo a minha intensa expectativa e esperança de que em nada serei confundido, antes com toda a confiança, Cristo será tanto agora como sempre engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Isto é o que ele diz em Filipenses 3:20. Amado, é claro que nós todos vivemos num mundo cercado de males que contaminam. Há uma contaminação em todas as áreas da vida. E isso aqui João está preocupado também no lado espiritual daquela igreja. A ordem para não amar o mundo baseia-se em quê? Essa ordem de não amar o mundo baseia-se nos argumentos. Primeiro, a incompatibilidade entre o amor pelo mundo e o amor pelo Pai. Por isso que Tiago mesmo, quando nós estudamos Tiago, nós aprendemos isso. Tiago diz, olha, quem ama o mundo torna-se inimigo de Deus. Há uma inimizade. Em segundo lugar, ele diz também que a transitoriedade do mundo, aquilo que é transitório do mundo, contrasta a eternidade divina. Por isso que, e contrasta também a vontade de Deus. Nós não somos desse mundo. Em segundo lugar, por causa do que o mundo faz para nós, os males que ele traz a nós. E por isso, o amor ao mundo compromete o amor com o nosso Pai. Versículo 15. O amor com o mundo compromete o amor com o Pai. Por que que muitos crentes não caminham, não marcham? O amor pelo mundo e o amor pelo Pai são mutuamente exclusivos. O mundo não é tanto uma questão de atividade, mas uma questão de atitude interior. É possível, sim, guarde bem isso, ter uma vida externa bonita e um coração cheio de podridão. É possível ser um fariseu legalista, um sepulcro caiado, como dizia Jesus. Às vezes é possível ser rico e ainda assim cobiçar mais riqueza. O amor pelo mundo, diz o versículo 17, afeta a nossa resposta à vontade de Deus. De 1 João 2,17, o mundo passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. A vontade de Deus é a alegria que todos nós amemos a Deus. Por isso que ele diz lá em João 14,15, se você me ama, guarde os meus mandamentos. Mas quando um crente perde a alegria e o amor do Pai, de fazer a vontade do Pai, e deixa os seus deleites, o que acontece, amado? Ele passa a ser preso desse sistema do mundo. Por isso que o mundanismo tem invadido a igreja, porque muita gente tem tentado trazer aquilo que é do mundo para dentro da igreja. E isso complica, na visão de João, a vida espiritual do cristão, a vida espiritual de qualquer pessoa. O sistema do mundo ele tem suas armadilhas, diz o versículo 16, ele fala aí da concupiscência da carne. O que significa isso? São desejos excessivos, carnais, que há no mundo. A carne e suas tentações assaltam-nos de dentro para fora. E é o maior, diríamos que é o maior problema na vida do cristão hoje, tem sido isto, de muitos cristãos. Deixar com que a carne domine a sua vida. Endeusar os prazeres do mundo sórdidos é viver esse prazer do mundo. É viver uma vida dominada pelos sentidos. A carne é nossa natureza caída, pecaminosa, são os impulsos que gritam por satisfação e você não pode deixar isso acontecer. O mundo assim não é apenas produto do meio. E nós precisamos, amado, uma coisa muito importante em si mesmo, que às vezes nós deixamos nos perverter. Perverter pela fome, que não é mal, mas a glutonaria sim. A sede não é mal, mas a bebedice sim. O sexo não é mal, mas a imoralidade sim. Tudo isso. O sistema do mundo busca muitas pessoas assim. A concupiscência da carne, Gálatas 5, 19 a 21, veja lá. A concupiscência dos olhos, Paulo fala também que há os olhos, pessoas que são dominadas pelo que vê.
A concupiscência dos olhos são tentações que assaltam também de fora para dentro. Ser tentado por falsos valores. Os olhos, Jesus disse que são a lâmpada do corpo, as janelas da alma. Por isso entram desejos maus. Eva e Adão caíram por causa da atração pelo olhar. Vocês vejam que as coisas acontecem. Davi pecou com Batseba porque exatamente pelo olhar. O pecado muitas das vezes nos atrai, nos seduz, mas cabe a mim e a você controlá-lo. Se os seus olhos são bons, todo o teu corpo, disse Jesus lá em Mateus, no Sermão do Monte, todo o teu corpo será luminoso. Mas ele fala de um outro pecado grave na vida de muitas pessoas, a soberba da vida. É a atitude de querer impressionar todos que se encontram, diríamos, na sua existência ali, ao seu redor, da sua importância. É a vanglória que externa através das riquezas, do poder, das joias do carro, do valor, da posição social. E muitos irmãos têm sido seduzidos por essa ironia da vida, de que achar que ter tudo nessa vida é melhor. E muitas das vezes isso faz com que você troque a trombeta, para que todos olhem para você. É o desejo de brilhar, de ofuscar os outros com a vida luxuosa que você tem, e esquecendo da glória de Deus, que é rica e plena e que preenche todos os vazios do homem. Na verdade, a soberba da vida é aquele que tenta impressionar pessoas com a sua importância. Com tudo isso que eu acabei de dizer, as pessoas compram o que não precisam com o dinheiro que não têm para impressionar as pessoas que não conhecem. Amado, há muitas pessoas vivendo assim. Em terceiro lugar, amado, porque você não deve amar o mundo por causa de quem você é. Somos filhos de Deus. Vejam o que ele diz ali, somos filhos de Deus e temos vencido o mundo. E os 3 estágios da vida, amado, eles são importantes para nós. João não está aqui descrevendo nada físico apenas, mas estágio do desenvolvimento espiritual daquela igreja, daqueles irmãos que precisavam urgentemente voltarem à palavra. A vida cristã não é só gozar o perdão, a comunhão, mas é combater o inimigo dos pecados passados, desde que, amado, devem ser acompanhados pela libertação e o poder restaurador do Senhor. O cristão é aquele que João chama de filhinhos, que foram perdoados pelo Pai. Jovens, ele diz, tende vencido o maligno, porque vocês são fortes e permanecem em vós. Pais, vocês conhecem o que existe desde o princípio. Por isso, somos a igreja, a força vitoriosa. Por causa, amado, em último lugar, para onde o mundo está indo, nós precisamos perceber que estamos a entender, porque não devemos amar o mundo que chegou, a nova era, a era presente, que está condenada, o mundo com suas trevas já está dissipando-se, os homens com suas concupiscências mundanas. O mundo nada é permanente. João está aqui constatando 2 tipos de vida: a vida vivida para a eternidade e a vida vivida para o tempo. Amado, comece a pensar nisso. Comece a pensar na tua permanência eterna nos céus, fazendo a vontade de Deus, não a vontade dos homens. Comece a perceber que a permanência tua eterna são aqueles que fazem a vontade de Deus. Comece a pensar, amado, que a vontade de Deus ela é eterna na tua vida. Um escritor chamado Jim Elliot diz o seguinte: não é tolo aquele que dá o que não pode guardar para ganhar o que não pode perder. A suprema importância de conhecer e fazer a vontade de Deus não é alguma coisa que devemos consultar alguma vez na vida, mas é coisa que devemos controlar em nossas vidas. A questão não é se isso ou aquilo é certo ou errado. Se aquilo é certo ou errado, bom ou ruim, Deus deseja que nós compreendamos a sua vontade para conhecê-la mais e mais, Efésios 5,17.
Sabe? Não falando sobre a vontade de Deus, que nós iremos agradar a Deus. Não é só falando da vontade de Deus, mas fazendo a vontade de Deus. A vontade de Deus é como a vida cristã. Eu concluo dizendo nesse estudo, amado, desta quarta-feira, que o cristão não está, apesar de estar no mundo, mas ele não é do mundo. O cristão é chamado para enviar de volta ao mundo como luz e testemunha deste mundo. Temos que ter esse cuidado, porque o mundo entra no cristão pela porta do seu coração. Por isso ele diz, não ameis o mundo. Amado, a vida de amor ao mundo, caminhar, faz com que o homem caminhe rapidamente para o juízo divino. A vida de obediência à vontade de Deus é herdar a vida eterna. Seja sábio, seja prático. Escolha a obediência da vida com Deus e fuja do mundanismo. Ame o seu Pai Celeste, o nosso Pai. Pois somente aquele que ama a Deus, praticando a sua vontade, diz ele, viverá eternamente. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Que Deus te abençoe ricamente. No próxima quarta-feira, se Deus permitir, o capítulo 3 do Evangelho da primeira epístola de João, capítulo 3, no próxima quarta-feira. Guarde isso. Pai querido, graça te damos por esta noite abençoada, rica na tua presença, pelos ensinamentos que a tua palavra nos traz. Abençoa a tua igreja Betsaida, cada família, curando os doentes, ó Deus, curando aqueles que estão oprimidos, ó Deus, tomando em tuas mãos o teu povo, libertando aqueles que precisam ser libertos, salvando aqueles que precisam ser salvos. Faz a tua grande obra na vida da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que Deus te abençoe. Continue orando por nós que estamos aqui e nós estamos sempre orando por vocês. Um abraço a todos, em nome de Jesus. Amém.